Muito bom dia, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nessa terça-feira com o nosso boletim informativo diário. Gostei desse nome aqui, é o nosso BID, Bidou no Gol. E nós temos que falar das informações que você precisa saber nesta terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Já estamos caminhando aqui para o final da primeira metade deste ano. E temos algumas coisas para manter vocês atualizados. Semana de data FIFA, então você sabe, né? O seu clube dá aquela calmadinha aqui, tem um pouquinho menos de assunto, mas ainda tem bastante coisa acontecendo. Os bastidores vão esquentando com o Mundial de Clubes se aproximando. Temos definições na Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil também. E a seleção brasileira joga quinta-feira e jogou ontem, tá? Jogou na segunda-feira, jogo da seleção feminina, enquanto a seleção masculina começou a sua preparação. Aliás, teve um choque cultural aqui com o Carlo Ancelotti, né? Primeiro trabalho lá no CT Joaquim Grava, em São Paulo. Porque ele encontrou toda aquela imprensa preparada para acompanhar o treinamento e não é bem assim que funciona no futebol europeu. O futebol europeu muitas vezes é o clube que divulga as imagens ou então libera apenas para o cinegrafista entrar, acompanhar 15 minutinhos da atividade e todo mundo fica fora ali, né? A maior parte do tempo só aparece para fazer a coletiva após a atividade. E no Brasil não, o costume até treino fechado é raro, né? Às vezes proíbe de filmar uma parte ou outra do treino, mas o jornalista acompanha, então chega na hora do jogo, não tem muito mistério do que vai acontecer, e aí o Ancelotti acabou falando, pessoal, liberar 15 minutos aqui, então filmou o aquecimento, acompanharam o trabalho do aquecimento, nem é o elenco completo da seleção brasileira ainda, nem todo mundo se apresentou nessa altura do campeonato, mas depois todo mundo saiu e fica esse mistério do que vem pela frente no time do Carlo Ancelotti. Vamos lá então na capa do nosso site falar dessa outra seleção brasileira, começando aqui com essa vitória da seleção brasileira no jogo amistoso contra o Japão, o jogo que aconteceu lá em Bragança Paulista, já tinha vencido a primeira partida contra o Japão em Itaquera, né? Foram 2 amistosos nessa janela de futebol feminino também para jogos de seleção, e o Brasil venceu de virada, saiu perdendo, conseguiu um empate num gol contra, e aí a Johnson saiu do banco de reservas para anotar o gol da vitória. Essa garota aqui é talentosíssima, deixa eu colocar aqui, apertei no botão errado. Vamos lá então, talentosíssima, excelente jogadora, 19 anos apenas, joga na equipe do Corinthians, saiu do banco de reservas e ali em 5 minutos depois foi lá e fez o gol da vitória do Brasil, estreando aqui com a camisa da seleção e marcando já. Boa jogadora, promete ser o futuro dessa seleção brasileira, né? Tem potencial aqui para ser o futuro dessa equipe feminina comandada pelo Arthur Elias. Vamos acompanhar também o futebol feminino, você acompanha bastante aqui no Gol, tá? Agora sim, vamos lá para a Copa do Brasil, porque tivemos na segunda-feira o sorteio da fase oitavas de final, com alguns clássicos, com reedição da final do ano passado. Teremos Internacional e Fluminense, Bahia e Retrô, Flamengo e Atlético Mineiro. Uma rivalidade grande aqui, principalmente pro lado do Atlético, né, que tem um rancor do passado, uma justa raiva do Flamengo, mas o Flamengo também, né, gosta de provocar. Então esse aqui foi a final do ano passado e certeza que serão 2 grandes jogos. Cruzeiro encara o CRB, o Vasco vai pegar o CSA, o Botafogo pega o Red Bull Bragantino, teremos São Paulo e Atlético Paranaense e o Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras. Já foi a final do Campeonato Paulista neste ano, já tivemos 4 derbys, né? 1 pela primeira fase do Campeonato Paulista, 2 pela final e 1 também pelo Campeonato Brasileiro. Teremos mais 1 pelo Brasileirão e agora mais 2 jogos, então tem overdose, tá? Não dá para reclamar, vai ter Corinthians e Palmeiras bastante aí pela frente. Esses times aqui que estão do lado direito da tela jogam a decisão, né? O segundo jogo em casa, primeiro jogo acontecendo aqui com o mando dos times que estão à esquerda, valendo vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. E aí temos também o sorteio da Libertadores. Aliás, se você não acompanhou a nossa live ontem, excelente, acompanha, Dudu Monsanto, eu, o Eduardo Massa, a gente passando aqui em tempo real, né, o que estava acontecendo no sorteio da Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. Confira, tá aqui
do lado, tá aqui em cima também, tá? Então assim que acabar esse vídeo, você confere lá para ver os nossos comentários, as nossas opiniões, tá? Tivemos as definições, então, dos confrontos. O Atlético Nacional vai encarar o São Paulo, o Botafogo pega a LDU. Quem passar desses encontros aqui vai se encontrar nas quartas de final. O Palmeiras encara o Universitário do Peru e, passando, pega o vencedor de Libertad e River Plate. Isso aqui é uma chave, tá? Esse aqui é o caminho para a final, vem desse topo aqui, e nessa parte de baixo, esses outros 4 jogos formam o outro lado da chave. Vélez Sarsfield contra o Fortaleza, Peñarol e Racing, Flamengo e Internacional, Cerro Porteño e Estudiantes. Os times da direita aqui também são os que decidem em casa, tiveram as melhores campanhas da primeira fase. O Internacional foi o líder do grupo da morte e vai encarar o Flamengo, né? O Flamengo passou em segundo no seu grupo, foi surpreendente. Olha, osso duro de roer para a equipe do Internacional, mas tem bons confrontos mesmo. Acho que isso aqui não é fácil também, né, para o São Paulo com o Atlético Nacional. Botafogo também não é fácil na altitude de Quito. Fortaleza é time argentino. E dá para falar que o Palmeiras foi quem se deu bem nessa primeira, pelo menos na fase oitava de final, porque pegar o River Plate ou o Libertad, muito provavelmente o River Plate não vai ser parada fácil também nas quartas de final, mas até lá muita coisa pode acontecer. Na Sul-Americana também tivemos definições de confrontos, só temos o Fluminense já classificado para a próxima fase de forma direta, para as oitavas de final, né? Mas aí sorteou, vou até colocar aqui na tela porque tem essa diferença, né? O Grêmio vai enfrentar o Alianza Lima, passando, pega a Católica, né? E então tem esse pulo para lá e para cá, quando conseguir ter uma definição. Por exemplo, o Vasco também vai encarar o Independente Del Valle, passando, pega o Mushuc Runa. Então tem essa situação toda que a gente vai pulando para um lado para o outro, né? O Atlético Mineiro vai encarar o Bucaramanga, passando, vai avançando, pega a equipe do Godoy Cruz. Então tem essa situação aqui que vai mudando de um lado para o outro e vale a pena você entrar na nossa matéria e conferir, mas esse aqui é o mapa das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que a Sul-Americana ainda tem a fase de playoffs. Esses confrontinhos de cima ainda vão acontecer para definir as oitavas. Vamos lá falar de Série B aqui, porque nós tivemos a vitória do Criciúma, saindo um pouquinho do sufoco contra o Paysandu, né? Esse duelo na parte de baixo da tabela, e também a vitória da Chape sobre o Amazonas. Tá em situação complicada aqui a equipe do Amazonas, 4-0 para a Chapecoense, tá? A situação da Série B neste momento tem o Goiás na liderança, Curitiba, Novo Horizontino e Cuiabá, esses os times que subiriam para a Série A do Brasileirão nesta altura do campeonato. Na zona de rebaixamento tem Botafogo de Ribeirão, Amazonas, o Atlético e o Paysandu, o Papão da Curuzu é o lanterninha aqui, só 4 pontos em 10 jogos, situação complicada. E o Criciúma aqui, ó, conseguindo colocar a cabeça ali para cima da água, né? Na linha da água, não estava fácil não, mas consegue nesse momento essa vitória que é importante. Voltando para nossa home, para destacar aqui no final só os aniversariantes do dia, e eu quero dar um destaque especial para o Doué. O cara foi campeão da Champions League, fez uma partidaça essa final, que ele fez 2 gols, genial, né? Grande partida do Doué, e tem apenas 20 anos, comemorando hoje seus 20 anos, nesse dia 3 de junho de 2025, né? Ele fez 20 anos, nasceu em 2005. Rapaz, eu tô velho, né? 2005 já estava formado. Mas temos aniversário também do Bruno Vini, o Mário Götze, né? Mário Götze aqui, jogador que se esperava um pouco mais no futebol alemão, o Chicão, ex-zagueiro do Corinthians. Temos alguns aniversariantes e você confere tudo lá no ugol.com.br, assim como nossa enciclopédia. Vale a pena você acessar a nossa página, tá? Pessoal, seguinte, fica por aqui essa edição do nosso boletim informativo diário, né, o Bidou do Gol, e ainda hoje voltamos com o mercado da bola. Você encontra a parte do mercado da bola no nosso site, tem lá barrinha, todas as informações sendo atualizadas, mas a gente volta com o nosso noticiário, que a partir de agora é diário também, assim como o boletim informativo nosso.
tem o diário do Mercado da Bola, o Gol no Mercado, que você vai conferir se inscrevendo no canal e clicando no sininho para ser notificado assim que sair o vídeo novo, tá? Não esquece, deixa aquele like, seu comentário e até amanhã. Um bom dia, aquele abraço.